Então vamos finalizar o capítulo 3 de Provérbios. Vamos trabalhar do verso 31 ao verso 35, 5 versículos, né? Então diz assim a palavra de Deus: Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Então, no verso 31 ele começa falando, né? Não tem inveja do homem violento, mas nem siga nenhum de seus caminhos. O texto aqui está nos ensinando que não adianta a gente não ser violento, não ter conduta violenta. Mas a gente, além de não ser violento, a gente deve não querer ser violento. Porque há muitas pessoas que só não é violento porque não tem força e coragem para tal. Tem um filme, Megamente, já viu o filme Megamente? Um baita filme, você deveria ver. E no filme Megamente, o vilão, se não me falha a memória, ele era um cara bonzinho, só que ele fica fortão. E aí ele acaba se tornando vilão ao ter a força. Mais ou menos isso, né? Mas, enfim, mesmo que não esteja totalmente preciso, porque eu acho que também teve alguma coisa com a menina que não quis ficar com ele, porque, enfim, ele achou que por ele ser forte, a menina ia querer ficar com ele, alguma coisa assim. Mas quantos casos de pessoas que a gente não conhece que, ao ganhar força, ao ganhar poder, ao ganhar relevância, enfim, ganha poder e aí ela acaba o quê? Mudando o caráter dela, né? Ou seja, na verdade ela não mudou o caráter. Ela só não tinha coragem para fazer aquilo que ela realmente queria, ou não tinha força, o poder suficiente para fazer aquilo que ela queria. Então muitas pessoas, elas não são violentas porque elas não têm oportunidade para tal, não têm força, não têm coragem para tal. Então aqui ele está falando que a gente não deve só não ser violento, mas também não querer ser violento, né? Ou seja, essas pessoas que não são violentas porque não têm força, não têm coragem para tal, não têm oportunidade para tal, elas são pessoas que elas podem não ser violentas quando a gente olha assim, só que elas invejam quem é violento. Então o texto está nos instruindo a não ter inveja do homem violento. E aí também vale ressaltar que quando ele fala aqui de violência, a gente até discutiu isso ontem, né? Não é só violência física, né? Há vários tipos de violência, né? Violência psicológica, violência patrimonial, violência verbal. Enfim, existem vários tipos de violência. Botei só 3 exemplos, mas dá para destrinchar aí, talvez em outras situações ainda, né? Então, assim, sempre que você se vale de uma vantagem para subjugar o outro, você está agindo com violência. Sempre que a gente faz o outro se submeter a algo que ele não quer, a gente está agindo com violência, né? Então a gente tem que entender violência, porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa logo na física, né? Mas a gente tem que entender violência no sentido mais amplo, tá? Porque a gente pode não ser violento fisicamente, mas ser violento de outras formas. A gente tem que cuidar para não ser violento em nenhum dos âmbitos, né? Agora, qual o motivo ao qual você não deve ter inveja do violento? Por que o texto está nos instruindo a não ter inveja do violento? Aí está a partir do verso 32. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Se a gente olhar para a realidade debaixo do sol, onde a gente já discutiu isso, né? Nem sempre a justiça ela é feita, e muitas vezes o homem violento consegue atingir, né, seus objetivos com maior facilidade do que aqueles que fazem as coisas de maneira lícita, de maneira correta. Isso pode te levar, quando você olhar, né, só as coisas debaixo do sol, pode te levar a querer ser violento. Mas, pô, essa pessoa é violenta e está conseguindo as coisas, eu não sou, tento fazer as coisas lícitas e não consigo alcançar meus objetivos. Ele consegue alcançar com mais facilidade, ou ele consegue e eu não consigo. Então, se a gente olha para a realidade só debaixo do sol, pode parecer, às vezes, que violência faz sentido, que a violência pode trazer benefícios. Por isso que ele fala que a gente tem que olhar para a realidade que está para além do sol. Não, a gente não pode se limitar às coisas que estão debaixo do sol. Temos que olhar também para o que está para além do sol. E aí você vai ver
que a violência ela fere o caráter de Deus, porque o Senhor detesta o perverso. A violência fere o caráter de Deus. Então, quando a gente percebe que a violência fere o caráter de Deus, a gente então, aí sim percebe que não há nada de bom nos caminhos dos violentos. Como eu disse, se você olhar só para a realidade debaixo do sol, pode parecer que tem algo de bom, pode parecer que às vezes dá certo, pode parecer que às vezes você vai colher frutos disso. Só quando você olha para a realidade como um todo, englobando também o que está para além do sol, você vai ver que não. Que isso fere o caráter de Deus e tudo que fere o caráter de Deus é ruim. Por isso que ele fala esse verso 32, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com dignidade. Então, debaixo do sol, a grande realidade é que debaixo do sol nem sempre fica claro, é fácil de ver qual é o melhor caminho. Nem sempre está claro qual é o caminho correto debaixo do sol. Muitas vezes fica meio obscuro. E é por isso que a gente vê tantos filmes e séries que dão a entender que coisas erradas, como matar, roubar, infringir deliberadamente a lei, vale a pena. Ou pode valer a pena, né? Há pouco tempo tinha uma série bastante famosa, La Casa de Papel, que pra mim o final deu a entender que os crimes que eles cometeram foi um final feliz para os criminosos, né? Quantos filmes que não dão a entender isso, né? Os primeiros, porque eu não acompanhei todos, mas o Velozes e Furiosos, né? As pessoas faziam aqueles pega, né, de carro, tudo mais, e no final eles acabam tendo, né? Parece que valeu a pena no final. Pelo menos foi a leitura que eu fiz e pelo que eu lembro também, que já faz um tempo que eu vi o filme. Mas tantos filmes, né, que a gente vê hoje em dia que parece que a gente não sabe o que é um vilão, o que é um mocinho. O bandido às vezes parece que no final se dá bem. A gente torce pro vilão, ou ele pega um cara que a gente entende que faz coisas imorais na realidade, mas transforma eles no bolsinho e a gente começa a torcer por eles. Por quê? Exatamente porque debaixo do sol não fica muito claro, muitas vezes, o que é o certo e o que é errado. Então, para que a gente possa enxergar qual o caminho da retidão, qual o caminho da justiça, a gente precisa olhar o quê? Para além do sol. Porque em Deus a gente consegue ver claramente o caminho correto ou não, porque o que fere o caráter de Deus, ele está errado. E aí entra um ponto interessante que está nos versos finais, né? Em Deus, toda a justiça será feita. Então, ainda que, olhando para debaixo do sol, pareça que alguns caminhos errados vão levar a coisas boas, a gente sabe que não. Que Deus fará toda a justiça no final das contas. Toda a justiça será satisfeita. Então, as pessoas que fizeram coisas ruins, pode parecer que se deu bem, mas a gente sabe que não se deu bem, porque toda a justiça em Deus será satisfeita. Por isso que ele fala aqui, deixa claro, quando ele fala aqui, certamente ele zomba dos zombadores. Por quê? Porque os zombadores vão receber o que lhe é de devido, que é a zombaria, vai voltar contra ele. Então, ele usa esses verbos exatamente para ressaltar que as pessoas vão receber o que lhe é de direito, o que lhe é devido, de acordo com os atos que você cometeu. Então, toda a justiça em Deus será satisfeita. Então, para que a gente possa realmente enxergar o caminho correto, o caminho o caminho da justiça, a gente não pode se limitar para as coisas debaixo do sol. Se a gente se limitar às coisas debaixo do sol, a gente pode achar em alguns momentos que o caminho do homem violento é um bom caminho e a gente tem inveja desse caminho. Mas quando a gente olha para o que está para além do sol, a gente vê que não. Que toda a justiça será satisfeita. Então, por isso, vale a pena não ser como um homem violento. Mesmo que às vezes pareça mais difícil, pareça complicado o caminho, mas o caminho da justiça, mesmo que pareça complicado, ele sempre é melhor. Bom, essa é a reflexão de hoje, apesar de mim.